Fala, galera que vai fazer o concurso para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês dezenas de questões da Fundatec, banca que vai organizar esse certame, e dessa forma, pessoal, a gente pode entender como os assuntos são abordados pelos examinadores e, quem sabe, prever futuras questões que vão surgir aí na prova de vocês, beleza? Então, vamos cair dentro, galera? Questões Fundatec. Vamos nessa. Antes da gente trabalhar os exercícios, é interessante recapitular o conteúdo programático contido no edital. Conceitos e componentes básicos de hardware. Lembrem que computadores são formados basicamente por processador, dispositivos de entrada e saída e memória. Então, no item 1, ele traz uma arquitetura simplificada de computadores, placa-mãe, memória, processador, periféricos e dispositivos de entrada e saída, e armazenamento de dados, que são as memórias secundárias. Manipulação, compactação e backup de arquivos. Manipulação de arquivos está relacionado com o Windows Explorer, com o explorador de arquivos. O que eu posso fazer no sistema operacional? Eu posso copiar, mover, renomear, excluir. Isso é gerenciar. Agora, isso é manipular. Compactação, é importante conhecer os formatos de arquivos compactados. ZIP, RAR, TAR, ARG, G, GZ. São formatos de arquivos compactados. Perfeito. Backup de arquivos. Há uma teoria por trás disso, né? Não basta só saber o que é uma cópia de segurança. É importante conhecer os tipos de backup: incremental, diferencial, diário, de cópia. Conceitos básicos de internet e intranet. Quando a gente pensa em conceitos de internet, a gente acaba sendo obrigado a conhecer um pouquinho dos protocolos TCP/IP. O conteúdo programático, ele fala mecanismos de busca na web, Google, funcionamento do Google, correio eletrônico, cai bastante Gmail, software de comunicação por vídeo, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom. Aí, o básico é saber a funcionalidade, a finalidade de cada um desses programinhas para videoconferência. Item 4. Conceitos básicos de segurança da informação, códigos maliciosos. A gente tem uma cartilha em www.cartilha.cert.br, que é bem interessante para vocês estudarem a teoria. Conceito de antivírus, conceito de firewall, conteúdo relativamente pequeno. Quando ele fala códigos maliciosos, você tem que lembrar a diferença entre vírus, worm, bot, spyware, cavalo de Troia, backdoor, rootkit, ransomware, ok? São os tipos de programas maliciosos. Na sequência, sistema operacional Windows 8 em diante, é o 8 e o 10, e o 11. 11 não, o 8 e o 10. 8, 8.1 e 10. É o 10. Programas Microsoft Word, Excel e PowerPoint, versão 2013 superiores, não faz muita diferença. Programas LibreOffice Writer, Calc e Impress, versão 6 e superiores. O Word Writer, Excel e Calc, PowerPoint e Impress. Você tem que conhecer as diferenças, principalmente em relação à tecla de atalho. Navegadores de internet, Mozilla Firefox, Google Chrome e Microsoft Edge. São os principais browsers. Lembrando que o Edge é nativo do Windows, né, e o Firefox e o Google Chrome são de terceiros que você pode instalar na máquina. Bom, então, diante do conteúdo programático, vamos lá. Primeira questão. Ao acessar o programa Microsoft Excel 2016 pela primeira vez, instalado em sua configuração padrão, em qual endereço de célula fica posicionado o cursor? Galera, a nossa célula inicial é o quê? A1. Essa é uma questão muito fácil, né? É aquela questãozinha para levantar a autoestima. A1. Você deve lembrar a estrutura de uma planilha eletrônica. Toda planilha eletrônica é formada por colunas e linhas. As colunas são intituladas por letras e as linhas por números. Cada célula tem uma referência, um endereço, representado pela letra da coluna, seguido do número da linha.
É importante também conhecer os limites da planilha. Então, vamos lembrar? Vamos. Olha aí. Cai Excel e Calc. Logo, vamos comparar o Excel e o Calc. Eles têm a mesma quantidade de linhas, 1.048.576. É igual a quantidade de linhas, tanto no Excel quanto no Calc. Esse valor é uma potência binária, né? 1024 ao quadrado. É o conceito do mega na informática. É 1 milhão binário, vamos colocar. 1.048.576 linhas. Agora, no Excel a gente tem 16.384 colunas. No Calc tem só 1.024. Então, há uma diferença em relação à folha de planilha do Excel e do Calc. A última coluna do Excel é xfudeu. Como é que é? Xfudeu. XFD. A última coluna do Calc é ai meu Jesus. AMJ. Ok? Então, são os mnemônicozinhos para gravar os limites do Excel e do Calc. Xfudeu, ai meu Jesus. Voltando. Vamos lá para a Prefeitura de Bagé. Com base na figura 1, considere que o usuário digitou no endereço da célula D1, que está em branco aqui, o seguinte, igual a C2, quem é C2? 38, mais A1, que é 20, dividido por A2, que é 5. Qual é o problema aí, pessoal? Aquele carinha que não está estudando, ele vai pegar 38 mais 20, 58, dividido por 5. Horroroso. Por que é horroroso? Sempre que eu tenho uma expressão com vários operadores, eu tenho que me atentar à precedência. A regra é primeiro parênteses, depois porcentagem, depois exponenciação, depois multiplicação e divisão, por último adição ou subtração. Então, aqui eu tenho adição ou divisão. O que eu faço primeiro? A divisão. Eu vou fazer 20 dividido por 5, 4. E aí vai ficar 38 mais 4, que é igual a 42, gabarito letra, C de Charlie. Ok? Não esqueçam a prioridade. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou fazer a potência, depois eu vou fazer a multiplicação e divisão, por último eu vou fazer o quê? A adição ou subtração. Beleza? Vamos para a próxima. Com base na figura abaixo, considere que o usuário digitou no endereço da célula 6 o seguinte, igual a A1 mais A2 mais A3 mais A4, que é 10, dividido por A5, que é 2. Qual é a bobeira aí? É a mesma coisa. Aquele carinha que não está estudando vai somar tudo, vai seguir da esquerda para a direita. Que droga. Você tem que se atentar que a divisão é prioridade. Então, ele vai fazer 60 mais 40 mais 20 mais 5. 60 mais 40, 100, mais 20, 120, mais 5, 125. Gabarito aí, gente. Letra D de delta. Ok? Primeiro divide para depois somar. Agora, a questão está trazendo uma função. Com base na figura 2 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço da célula A5 o seguinte, igual ao máximo de A2 até C2, e A1, e B3, e C3. Como é que é? Nessa sintaxe, lembrem que o dois pontos é um até, e o ponto e vírgula é um e. O dois pontos é um operador de referência, representa um intervalo de uma até a outra. O ponto e vírgula é um operador de união. E. O que a célula A5 está trazendo? A função máximo. Qual o objetivo dessa função? Retornar o maior valor. Então, a resposta é o maior valor. De A2 até C2. De A2 até C2, eu tenho todo esse intervalo, essa matriz. Perdão, de A2 até C2, eu tenho todo esse intervalo. Observem que é de A2 até C2, então não posso sair da linha 2. Não é uma matriz, é uma linha. A matriz seria se eu tivesse linhas e colunas diferentes, como de A2 até C3.
Entendi. E A1, E B3, E C3. Então, qual o maior valor? Entre 13, 21, 33, 28, 16 e 25. É o 33. Gabarito, letra A de alfa. Observem que 37, 38, 62 estão de fora. Não foram selecionados nos argumentos da função máxima. Então, de A2 até C2 está pegando B2. A1, 13, E, B3, 16, E, C3, 25. Então, o gabarito aí é o que? Letra A de alfa. Agora, a Fundatec está perguntando o seguinte: qual é a sintaxe incorreta? O uso do Excel se tornou padrão nas empresas de todo mundo, é o programa mais usado no mundo, e muitas vezes é necessário criar fórmulas para atender a demanda necessária dentro do trabalho. Sendo assim, assinale a função do Excel que está escrita incorretamente. Galera, o meu olho já está treinado para ir na função maior e na função menor. Por quê? Qual a diferença entre máximo e maior? A função maior permite que você especifique uma posição. Qual o maior que você quer? Ela vai ter a sintaxe intervalo, ponto e vírgula, posição. Então, deixa eu abrir o Excel. Essa função despenca em concurso, né? A diferença entre máximo e maior é muito relevante. Observem aí, ó. Vou colocar aqui 7, 5, 9, 3, 2. Se eu colocar igual a máximo de A até A, ele vai procurar o maior valor da coluna A, que é 9. Se eu colocar maior de A até A, ele vai me retornar um erro. Por quê? Essa função implica que haja dois argumentos, um intervalo, no caso, a coluna A, e a posição. Eu sou obrigado a colocar um número indicando qual o késimo. O que é isso? 20º, 30º, 40º, qual é a posição que você está buscando. Se eu quiser o primeiro maior, eu boto 1. Aí ele vai me retornar 9, igual ao máximo. Mas se eu quiser o terceiro maior, pessoal, o terceiro maior aí é o 5, né? Vou botar o número 3, ó. Ele vai retornar 5. Por quê? O primeiro maior é o 9. O segundo maior é o 7. O terceiro maior é o 5. Então, toda vez que você vira uma função maior, tem que ter um intervalo com 2 pontos, tem que ter um ponto e vírgula e tem que ter um número no final, indicando o quê? A posição. Esse número tem que ser um número inteiro positivo. Logo, a incorreta é a célula, é a letra A. Por quê? Tem um número excessivo de argumentos. Ó. Ele colocou 4 argumentos, não pode. Aqui, necessariamente, tem que ter 2 pontos, para depois entrar o ponto e vírgula e o 3 indicando o terceiro. Né? O 3 no final indicaria um terceiro. Mas eu não posso especificar células com ponto e vírgula. Eu tenho que usar na função maior necessariamente um intervalo. Gabarito, então, é o que? Letra A de alfa. Já a função mínimo da letra B, o coração é aberto. Máximo e mínimo vão sempre retornar o maior valor. Não tem uma sintaxe restritiva, específica. Você pode colocar o que quiser dentro. Constantes, referências, intervalos, o que fizer. E ele vai retornar o quê? O maior valor. Ok? Embaixo, observem que ele colocou a soma do mínimo de A1 até A78, de A11 até A78, e B10 até 123, até C23. Pessoal, eu posso ter uma função dentro de outra. Ele vai primeiro calcular a mais interna, vai achar o mínimo, depois vai somar com as células de B10 até C23. Quando eu tenho uma função dentro da outra, eu digo que as funções estão aninhadas. É a terminologia, ok? Aninhada. Na letra D,
a função escolher, ela não é muito comum em concurso público. Mas existe, ó. Existe uma função escolher. Só não é comum. Ok? E a função multi calcula o produto. Multiplica os valores que você inserir como argumento da função. Gabarito, então, letra A de alfa. A função maior tem que ter um intervalo e uma posição. Caso contrário, erro de sintaxe. Vamos para a próxima. Agora a gente sai um pouquinho do Excel para dar aquela relaxada e vamos resolver essa questão de 2021. Preciso criar uma borda de parágrafo diferente do lado direito e na parte de baixo de um parágrafo. Para fazer isso, devo. Vamos lá. Vou entrar no Word. Ele quer fazer uma borda. Então, entrei aqui no Word, peguei um arquivo qualquer. Vou selecionar, quero colocar uma borda. Como é que eu posso proceder? Letra A. Clicar na guia Inserir, depois em tabela e criar as bordas necessárias. Não é necessário que eu insira uma tabela. Ele só quer criar o quê? Borda de parágrafo. A gente tem essas opções de borda na própria guia página inicial. Mas, para eu poder trabalhar com borda, eu tenho que poder editar o arquivo. Então, deixa eu pegar um outro arquivo qualquer aqui, ó. Reduzir o zoom. Legal. Vou selecionar o segundo parágrafo. Aí eu tenho as opções de borda aqui, ó. E aqui eu posso clicar em bordas e sombreamento e definir como eu quero. Botar só do lado direito, só na parte de baixo. Que é o que o enunciado está pedindo. Olha o efeito aí, ó. Vamos ver. Clicar na guia Inserir e tabela e depois clicar em bordas? Não. Clicar na guia página inicial, ir no grupo parágrafo, clicar no botão borda e depois em bordas e sombreamento. É o gabarito. É o caminho que eu fiz. Beleza? Você tem que começar a decorar a posição dos comandos, dos botões, compreender mais ou menos o que cada guia representa das guias do Word. É decoreba. No Word a gente tem o Parei lá Decore. O que é o Parei lá Decore? Página inicial, arquivo, revisão, exibir, inserir. Parei. Lá, layout, decore, design, correspondência e referências. São as guias. Dentro de cada guia tem grupos. Dentro de cada grupo tem comandos, botões. Então é preciso decorar a localização dos comandos para acertar questões de Word. Gabarito, letra B. Vamos para a próxima. No Word é possível inserir vários elementos, como legendas, índices, citações e muitos outros elementos textuais. Para inserir notas de fim, devemos clicar em qual guia? Vamos lá. Legenda, índice. Índice pode ser índice remissivo, analítico, sumário. Citações, gente, eu me lembro de ter usado isso quando eu estava escrevendo minha dissertação. Né? Na monografia, na dissertação, em um artigo, você faz citações. Eu estou querendo associar a guia referências à guia da monografia. Índice, sumário, citação, bibliografia, são todos comandos presentes na guia referências. Cada guia tem uma lógica para agrupar comandos, que sugere facilitar a vida do usuário, né? Na guia Inserir, eu vou poder inserir página, tabela, ilustrações, cabeçalho e rodapé, link, texto e símbolo. Guia Referência está associada com monografia. Então, bibliografia, sumário, índice, citação, nota de rodapé, nota de fim, referências. Revisão
ortografia e gramática, traduzir, controle de alterações. Layout, configurar página. E aí vai ter margem, tamanho, orientação, colunas, quebras, números de linha, hifenização. Exibição, modos de exibição, layout de impressão, layout da web, estrutura de tópicos, modo de leitura, o modo rascunho, são modos de exibição. Zoom, você tem que começar a decorar, você tem que começar a gravar, beleza? Então, gabarito aí ficou o quê? Letra B de bravo. Vamos à próxima. No Microsoft Word, trabalhamos com guias e com grupos de comandos. A gente já acabou de citar as guias. Parei lá, decore. Página inicial, arquivo, revisão, exibir, inserir. Parei! Layout, design, correspondência e referência. Lá, decore. Com guias e com grupos. Dentro da guia página inicial, a gente tem a área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Temos o grupo parágrafo, que mostra vários botões de comando. Entre esses botões existe o comando mostrar tudo. O mostrar tudo é um botão assim, ó, que vai mostrar caracteres não imprimíveis. Mostra marcas de formatação do texto. Quando a gente clica nesse botão, o espaço, que não sai na impressão, né, o espaço, é representado por uma bolinha. O Tab é representado por uma setinha. O Enter é representado por esse símbolo, tipo um pi, representando o fim do parágrafo, né, que você tecla Enter. Aí tem a quebra de linha, tem o final da célula, tem uma série de caracteres para representar caracteres não imprimíveis. Vamos ver, esse comando é responsável por mostrar fontes? Não. Ativar e desativar o modo de visualização de impressão? Não. Mostrar margens? Não. Cabeçalho e rodapé? Não. Mostrar marcas de parágrafo. O que ele chama de marcas de parágrafo? Esses caracteres não imprimíveis. E outros símbolos de formatação o quê? Ocultos, não imprimíveis, que não saem na impressão. Ah, eu quero saber quantos espacinhos tem no início da linha. Você conta as bolinhas. Quero saber quantos tabs tem no início da linha. Conta as setinhas. Ok? Então, gabarito letra E. Vamos para a próxima, agora de Windows. Estamos trabalhando no Windows com o documento do Word aberto e sendo usado pelo usuário. Entramos no explorador de arquivos, que é o nome novo do Windows Explorer. Né? A partir da versão 8 cobrada no edital, ele já muda de nome, ele passa a se chamar de explorador de arquivos. E clicamos com o botão direito do mouse sobre o arquivo que está aberto no editor de texto, selecionando a opção Renomear. Renomear pode ser acessado pelo atalho de teclado F2. O que vai acontecer na sequência? O sistema operacional não deixa selecionar essa opção. Eu posso, com o arquivo estando aberto, essa era a observação, renomear um arquivo. Eu consigo até clicar sobre o nome dele e renomear. Eu só não vou conseguir concretizar a ação. Como assim? Vou mostrar para vocês. Ó. A gente está editando esse arquivo do PowerPoint. Se eu quiser trocar o nome dele, ó, eu consigo escrever. Eu só não consigo teclar Enter para confirmar. Porque ele abre uma mensagem de erro dizendo que a ação não pode ser concluída porque está aberto, porque está em uso. Então eu vou ter que salvar o arquivo, fechar o arquivo para poder renomear. Qual é a resposta aí, pessoal? Letra D de delta. O sistema operacional abre o espaço para renomear, você coloca o nome, mas quando você confirma o novo nome e tecla Enter, o sistema abre uma janela informando que não pode. Por quê? Porque ele está aberto. Gabarito, letra D de delta. Essa já é uma questão bem mais específica, né? Voltamos para o Word. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando os diversos modos de exibição. Como é que eu sei que a questão é do Word? Porque é nele que tem esses modos de exibição. Os outros programas do edital não tem. Layout de impressão, leitura em tela inteira, layout da web, estrutura de tópicos e rascunho. O layout de impressão é o padrão, é o default. Vamos ver. Quem exibe a estrutura com níveis, isso é a estrutura de tópicos.
Essa palavra, níveis, você pode associar à estrutura de tópicos. Então, começa com o item 4. Se começa com o item 4, acabou a questão. 4, 1, 2, 3, 5. 4, 1, 2, 3, 5. Veja que eu vou ler a questão porque eu estou aqui, né, corrigindo com vocês. Se eu estivesse fazendo a prova, eu já marcaria a resposta e iria para a próxima. Jura? Claro, vou perder tempo. Só quem pode mostrar marca d'água, margem, o início e o final da página, só quem mostra cabeçalho e rodapé é o layout de impressão. Olha lá, por isso item 1, layout de impressão. Cabeçalho e rodapé só aparece no modo layout de impressão. Mudou o modo de visualização, ele some. Exibe o máximo de conteúdo que se ajusta à tela em tamanho adequado para leitura. É o modo de leitura. Ele vai omitir barras de ferramentas. O objetivo é que você leia. Exibe documento conforme ele vai aparecer em um navegador web, é o layout da web. E um layout simplificado para digitação, consumindo menos recursos do sistema, tornando a máquina mais rápida, é o modo que a gente chama hoje de rascunho. Então, por isso, termina com item 5. Gabarito, letra B. Observe que bastava saber 1. Questão bem tranquila para trabalhar a exclusão. Vamos para a próxima. Agora chegamos à clássica questão do bonequinho. Do bonequinho, cara, cai em tudo que é prova, qualquer banca. Sempre que a gente vai salvar arquivos no Windows, e salvar eu posso salvar no Word, no Excel, no PowerPoint, no Writer, no Calc, no Impress, não interessa. Está rodando sobre o Windows, vai seguir as regras do Windows. As regras restringem a utilização dos caracteres. Existem 9 caracteres que são inválidos, que são proibidos. 9 caracteres reservados, que não podem ser usados. Quais são? Aí você desenha um boneco. Aqui eu tenho os 9 caracteres. Tá vendo os 9 aí? Deixa eu mostrar. O corpinho é barra em pé. As perninhas são a barra e a contrabarra. Os sinais, os bracinhos são o menor e maior. O beijinho é o 2 pontos asterisco. O cabelinho são as aspas e o sexo, a interrogação. Tomara que a sua memória visual te lembre do bonequinho para que você possa rapidamente indicar que a incorreta aqui é a letra D. Eu posso ter underline, eu posso ter tralha, eu posso ter comercial, posso ter exclamação, posso ter apóstrofe, aspas simples. Eu não posso ter aspas duplas. Eu não posso ter barra, contrabarra, pipeline, menor, maior, bonequinho. Então, o asterisco é um coringa no Windows. Não pode ser usado na hora de salvar um arquivo. Gabarito, letra D de delta. Tomara que caia. Vamos para a próxima. Analise as afirmativas abaixo e assinale verdadeiro ou falso. Item 1. Na Internet Explorer, no navegador, é possível salvar um site como favorito? Sim. Em qualquer navegador posso salvar como favorito. Ctrl D o atalho. No Firefox é possível abrir várias abas em uma única janela? Sim. Em qualquer navegador eu posso fazer isso. Qual atalho? Ctrl T de Tab. No Chrome, é possível abrir uma janela de modo navegação anônima? Sim. Ctrl Shift N no Chrome e Ctrl Shift P no Firefox. Então, verdadeiro também. A vantagem da navegação anônima é poder navegar com privacidade sem que outras pessoas vejam suas atividades conforme a configuração padrão do navegador. Não vai deixar rastros na máquina, né? Não vai salvar cookies, arquivos temporários, senhas, dados de formulário. Ao encaminhar um e-mail através do Gmail, é possível colocar endereço em cópia oculta? Sim. Cópia carbono oculta. O Gmail, que é um webmail, tem a funcionalidade de marcar um e-mail com estrelinha. Nesse caso, o e-mail será considerado como importante e será mostrado ao selecionar a opção com estrela disponível no menu esquerdo. Verdadeiro também.
O gabarito aí é o quê, pessoal? Tudo verdadeiro. Aí, quando você marcou as 3 primeiras verdadeiras, ó, não tenha dúvida, só podia ser a letra C. Aí esse papo do Gmail, você já acerta sem ler, né? Viu a primeira, viu a segunda, já foi determinante, gabarito, letra C. Não precisa, muitas vezes, fazer a questão toda. Vamos à próxima. Para responder a questão, analise a figura que mostra uma tabela criada no Calc. A figura tem cliente, data e valor, e ele tem um somatório dos valores na célula E8. Para somar os valores da coluna D na célula D8, né? D8. Foi preciso digitar a fórmula. Aí ele coloca 3 opções. Quais estão corretas? Pensa aí. Olha que maldade. Se ele está na célula D8, ele não pode mandar somar D8, que vai dar um erro de referência circular. Uma referência circular direta. Como assim? Eu não posso fazer referência à minha própria célula. Se eu fizer isso, referência circular. Item 2. A fórmula começa com sinal de igual. D3 mais D4 mais D5 mais D6 mais D7. Tranquilo, o item 2 é verdadeiro. Então apenas o item 1 está errado. O item 2 é verdadeiro, o gabarito é letra B. Acabou a questão. O 3 tem que ser falso. E o 3 vai ser falso porque ele esqueceu o sinal de igual. Toda fórmula deve começar com o sinal de igual. Observa que a primeira tem o sinal de igual, a segunda tem o sinal de igual. Então a terceira tinha que ter o sinal de igual também. Se nenhuma tivesse sinal de igual, você podia abstrair. Mas se a primeira e a segunda têm o sinal de igual, a terceira tem que ter também. Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. É a regra. Então o gabarito é o que, gente? Letra B de bravo. Vamos que vamos! Vamos lá, analise a figura 1 abaixo que mostra uma tela do LibreOffice Writer. A gente observa nessas telas a barra de título, a barra de status. A barra de título ele informa para a gente que o arquivo ainda não foi salvo. Sem título 1 é um nome padrão quando a gente cria um arquivo novo. O botão do disquete, se vocês observarem, está com uma bolinha. Por quê? O arquivo precisa ser salvo. É uma sinalização de que há modificações no arquivo que ainda não foram salvas. Quando a gente salvar, essa bolinha some. Bom, vamos para a questão. Após analisar a figura acima, analise as assertivas abaixo e assinale verdadeiro ou falso. Primeiro, não é possível identificar o número de palavras que contém no texto. Esse número de palavras tende a aparecer aqui embaixo. Página 1 de 1. Selecionado 124 palavras, 804 caracteres. Então, é possível. Não é possível, está errado. O item 1 é falso. É possível identificar o número de palavras? Sim, a partir da barra de status. É a barra que aparece no final da janela. Podemos afirmar que existem algumas palavras do texto selecionado que estão com a fonte de tamanho diferente? Aonde que eu vou olhar isso? Aqui, ó. O fato de estar em branco é porque não tem como mostrar 2 tamanhos. Então, sempre que na seleção a gente tem tamanhos diferentes, a caixinha fica em branco. O item 2 é verdadeiro. Podemos afirmar, sim, que há fontes com tamanho diferente, por isso que naquela seleção a caixinha ficou em branco. O título está centralizado, pois foi utilizado o espaçamento do teclado. Veja, o título está centralizado, mas não houve espaçamento do teclado porque os marcadores, os caracteres não imprimíveis estão habilitados. Se tivesse sido dado um monte de espacinho, teria um monte de bolinha no início da linha representando o espaço. Logo, está centralizado porque foi clicado no botão centralizar de maneira correta e não feita essa centralização através de espacinhos, que seria horroroso. Né? O título está centralizado? Sim. Pois foi utilizado o espaçamento do teclado? Não. O item 3 é falso. Já deve dar para marcar, né? Falso, verdadeiro, falso.
falso, verdadeiro, falso. Estou entre essas duas. Ó. Vamos voltar. Entre o primeiro e o segundo parágrafo foram utilizados algumas vezes a tecla Enter, para que houvesse espaçamento entre eles. Entre o primeiro e o segundo parágrafo, há um espaçamento, mas não houve alguns Enters. Não. O que há é um espaçamento que antes e depois. Legal? Enter é marcado por esse símbolo de pi. Só teve o Enter no fim do parágrafo. Então a gente tem um espaço entre parágrafos, mas que não é feito com Enter. Falso também. Foi identificado pelo writer um erro ortográfico no texto. Aí a gente vai ter que procurar se há um onduladozinho vermelho. Esse multicamp foi identificado como um erro ortográfico. Camp é o plural de campos. Eu nem sei se a palavra de fato está errada, mas ele não reconheceu, logo colocou o onduladozinho vermelho. Ok? Então, o último item é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Gabarito, letra D de delta. Falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E assim a gente vai desbravando as questões da Fundatec. Vamos lá. Analise as assertivas abaixo e assinale verdadeiro ou falso. No Internet Explorer é possível salvar um site como favorito. Essa questão é repetida. Logo, estou pulando ela. Repetida, pulei. Vamos para a Unipampa. No Gmail, quando selecionamos um e-mail e clicamos para excluí-lo, para onde vai esse e-mail? Para a lixeira. Itens excluídos, lixeira, são as terminologias associadas a correio eletrônico para essa funcionalidade. Lógico que vai para a lixeira do Gmail. A lixeira do Windows é para arquivos, não é para mensagens. Então o gabarito aí é o que? Letra A de alfa. Ok? Não vai ficar na do Windows. A lixeira do Windows é para arquivos. Tem a pasta de itens excluídos, tem a pasta de lixeira, todo correio eletrônico tem. Então o gabarito aí ficou o que? Letra A de alfa. Voltamos para a planilha. Aqui o examinador aborda uma das poucas diferenças entre o Excel e o Calc. No Excel, sempre que a gente quer buscar uma célula de outra planilha, a gente coloca o nome da planilha, exclamação, o endereço da célula. No Calc, não se usa exclamação, se usa o ponto de maneira correta. Planilha, ponto, célula. Então, no programa Calc, veja que ele empregou corretamente o uso do ponto para separar B1 da planilha 1, 2 pontos, B1 da planilha 4. O que ele vai fazer com essa sintaxe? Ele vai somar a célula B1 da planilha 1 até a célula B1 da planilha 4. Letra A, soma de todas as células da planilha 1 e da planilha 4? Não. Soma de toda a coluna B? Não. É B1. Soma de todas as células B1 de todas as planilhas entre a planilha 1 e a planilha 4. O 2 pontos, que é o intervalo, vai ser da planilha 1 até a planilha 4. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. Ok? Vamos para a próxima. E o importante aí é lembrar que no Excel, essa sintaxe é com exclamação. No Calc, essa sintaxe é com ponto. Vamos para a próxima. Quando digitamos um documento oficial, muitas vezes precisamos colocar uma marca d'água na página. Como é que eu faço uma marca d'água? Aquele texto fantasma que aparece por detrás do texto do documento. Para fazer esse processo no Writer, usamos a barra de menus. O caminho correto para isso é, no LibreOffice Writer, formatar marca d'água. Gabarito, letra C de Charlie. Agora, fique esperto que no Word, marca d'água, como o edital fala do Word 2013 em diante, marca d'água está na guia Design. Ok? Marca d'água estará na guia Design, que é uma guia nova. Surge com 2013.
essa é uma outra questão bem maldosa, né? Eu acho que muitos errariam tanto no Word que sai no Writer. Qual é o tipo de letra e tamanho padrão no LibreOffice? E aí? Você já se atentou que no Word o tipo de letra é calibre e tamanho 11? Será que você já percebeu isso? Deixa eu entrar no Word aqui rapidamente, ó. Calibre, tamanho 11. Muita gente erraria isso no Word. Imagina no Writer. No Writer vai ser esse Liberation Serif, tamanho 12. Olha comigo. Está carregando aí o LibreOffice Writer. Liberation Serif, tamanho 12. Então, para que isso, pessoal? Para concurso público. Né? No Word é calibre de tamanho 11. No Writer, Liberation Serif, tamanho 12. Letra B de bravo. Vamos para a próxima. Agora a gente está vendo aí uma navegação anônima, uma navegação privativa. Esse íconezinho, tipo um detetive, caracteriza a navegação anônima. A questão se baseia na figura abaixo, que mostra a janela principal do Google Chrome. A versão não importa. Nessa janela inseriu-se no local apontado pela seta número 1. Essa seta aqui. Um retângulo de modo a ocultar o texto existente nesse local. A figura mostra a janela principal do Chrome que acabou de ser aberta, a partir da qual se pretende pesquisar dados sobre o município de Bagé. Depois que esse navegador for utilizado, a sua janela fechada, pode-se afirmar que ele não salvará histórico de navegação, ninguém vai saber as páginas que a pessoa acessou. Os cookies também não ficam salvos e as informações inseridas em formulários também não. Logo, as 3 não estarão disponíveis. Ele não salvará nem a 1, nem a 2, nem a 3. Gabaritozinho aí, letra E. A única coisa que permanece no modo de navegação anônima são páginas favoritas que você vem a inserir, a adicionar, né? Se você adicionar favoritos, elas vão ficar. E downloads que você tenha feito. Os arquivos que você baixou vão continuar na máquina, no pendrive, onde você tiver escolhido para salvar aquela informação. Ok? Gabarito, então, letra E. Vamos que vamos. A questão baseia-se na figura 4 abaixo, que mostra a janela principal do Excel, na qual foram inseridos apenas números. Considere os aspectos sobre essa planilha eletrônica. Estou ansioso para ver a planilha, mas vamos ler. Todas as células estão formatadas com a categoria geral. É uma premissa. As células da planilha foram formatadas com alinhamento centralizado. E no meio. E ao se posicionar o cursor do mouse no local apontado pela seta 2, o Excel exibiu automaticamente uma pequena cruz. Tá. Seta 2, ó, ele selecionou 1 e 3, aparece o que? Alça de preenchimento. Na janela principal do Excel, ao ser exibida uma pequena cruz no local apontado pela seta 2, pressionou-se e manteve pressionado o botão esquerdo do mouse. Vai copiar, né? Vai arrastar e vai copiar. Nessa situação, arrastando o cursor do mouse até o local apontado pela seta número 1, o que vai acontecer quando ele arrastar isso até a seta número 1? O número 1 vai se propagar até o F. O número 3 vai se propagar até o F. Por quê? Quando eu coloco 1 e 3, eu tenho uma progressão aritmética para baixo e para cima. A progressão aqui é para a coluna. 1, 3, 5, 7, 9. Agora, quando eu arrasto para a direita, o número 1 não tem nada do lado. Então vai ficar 1, 1, 1, 3, 3, 3. Se ele tivesse colocado os números 1 e 3, um ao lado do outro, o raciocínio seria inverso. Para a direita ia fazer 5, 7, 9 e para baixo ia fazer 1, 1, 1, 3, 3, 3. É interessante testar isso, hein, pessoal? Então,
Quando ele seleciona esses dois números e arrasta até o número 1, ele vai sobrescrever os números existentes com 1 e 3. 1 e 3. Legal. Pode-se afirmar que continuará a ser exibido o número 2 na célula C2? Na célula C2, o número 2 foi sobrescrito pelo número 1. Então o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, a primeira está errada, a C está errada, a E está errada. A 3 tem que ser verdadeira. A 3 é verdadeira. Então, eu não preciso nem pensar no item 3. O item 3 é verdadeiro. Só tem que pensar no item 2. Eu estou mostrando como fazer prova. Você pode até exigir que eu leia tudo. Mas na hora da prova, meu filho, ganhe tempo. Vamos lá. Soltando-se o botão esquerdo do mouse, pode-se afirmar que será exibido o número 3 na célula E3. E3 é 3. Vai ter o número 3? Sim. O número 2 é verdadeiro. Soltando o botão esquerdo do mouse, pode-se afirmar que continuará a ser exibido o número 9 na célula B6. B6 não foi impactado. Agora, eu acho que eu pulei alguma coisa aí. Deixa eu ler de novo. E soltando o botão esquerdo do mouse, pode-se afirmar que será exibido o número 3 na célula E3. Tá. Aqui ele fala, nessa situação, arrastando-se o cursor do mouse até o local apontado pela seta número 3. Pela seta número 3, ele vai arrastar para baixo. Vai ficar como? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 1, 3, a razão da diferença aqui é de 2. Então ele vai somar mais 2. 1, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13. Então, o 9 acabou sendo uma coincidência, né? Não mudou por coincidência, mas quando a gente arrastou para o número 3, ele fez a progressão. 1, 3, 5, 7, 9, 11. O 3 a gente já tinha tomado como verdade. O gabarito, então, ficou o quê? Letra D de delta. Ok? Vamos para a próxima. A questão baseia-se na figura 2 abaixo, que exibe a janela Propriedades da lixeira do sistema operacional Windows. Lembra que o edital fala Windows 8 ou superior, então pode cair o Windows 10 tranquilamente, e esse assunto não tem diferença. Instalado em um computador do tipo desktop, que é um computador de mesa. Essa janela exibe as configurações que estão ativas em tal computador. Sabe-se que existem diversos arquivos elaborados nos softwares Word e Excel armazenados em todas as unidades apontadas pela seta. Existem 3 unidades, C, D e G. A gente tem 3 lixeiras, né, cada uma com seu respectivo tamanho, C, D e G. Legal. Aí tem a seta do item 1, a seta do item 2. Vamos ver o que a questão está pedindo. Após observar a janela Propriedades da lixeira exibida na figura 2, é correto afirmar que: item 1. Ao excluir desse computador um arquivo do Word armazenado na unidade D, ele não poderá ser recuperado com os recursos da lixeira desse sistema operacional. Ué? Da unidade D? A unidade D está aqui. Ela tem 1,81 terabyte disponível, mas está marcado aqui, ó, não mover arquivos para a lixeira. Remover imediatamente quando excluído. O examinador selecionou essa lixeira e marcou essa opção. Logo, não vai para a lixeira. Ele não poderá ser recuperado. O item 1 é verdadeiro. O item 1 é verdadeiro, apenas o 3 está errado, apenas o 2 e o 3 estão errados. Vamos continuar a leitura. O usuário desse computador irá realizar sequencialmente as seguintes ações. 1. Marcar configurações apontadas pela seta número 2 e pressionar o botão aplicar, apontado pela seta número 3. Marcar configurações acionadas pela tecla número 2, que é tamanho personalizado, e depois aplicar. Aí ele vai estar habilitando a lixeira para o disco D.
Ao final de tais ações, todas as unidades mostradas dentro do retângulo passarão a ter automaticamente as configurações apontadas pela seta 2? Não. Apenas a unidade que está selecionada, que é a unidade D. Ele selecionou a unidade D. Isso vai valer só para a unidade D. Então, item 2 é falso. Item 3. Se o item 2 é falso, acabou a questão, gabarito é letra A, né? E o item 3 tem que ser falso também. Ao inserir na porta USB desse computador um dispositivo removível, comumente chamado de pendrive, pendrive não tem lixeira, pessoal. O Windows alocará uma letra para esse dispositivo, isso é verdade, como por exemplo H, até aí tudo bem. E mostrará dentro do retângulo apontado pela seta número 1, com o respectivo espaço ali disponível. Aí está errado. Ok? Por que está errado? Porque pendrive não tem lixeira, cartão de memória não tem lixeira, disquete não tem lixeira, CD, DVD não tem lixeira. Por padrão, só disco rígido, HD e SSD tem lixeira. Unidade de rede não tem lixeira. Ok? Só HD e SSD. Não importa se o HD é interno ou externo. HD e SSD tem lixeira. Se ele fizesse isso com HD externo, tudo bem. Mas com pendrive, não. Então, o gabarito é letra A. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje. A barra de status. O que é a barra de status, pessoal? É a barra que aparece na parte inferior da janela. Qual a opção que aparece na barra de status? O nome do arquivo aparece na barra de título, lá em cima. O botão de maximizar também. Mala direta não tem a ver. Ferramenta pincel também não tem. O zoom aparece no Word 2016 ou em qualquer versão do Word, na barra de status no canto inferior direito. Aqui eu manipulo o zoom. O zoom vai aparecer na barra de status. Esse zoom que vai poder alternar de 10 a 500%. Ok? Então o zoom aparece lá embaixo. Lembra que a barra de status é a barra lá de baixo. Pessoal, com isso a gente vai encerrando mais uma aula exclusiva do Estratégia Concursos. Aproveito para convidá-los a me seguirem nas redes sociais. O meu Instagram é @prof.renatodacosta. Há dicas, né, e a minha agenda, que é publicada semanalmente no Instagram. Convido também a me seguirem no canal do YouTube, Renato da Costa. Né? Sigam-me nas redes sociais, Telegram, Instagram e YouTube, para que vocês possam acompanhar futuras aulas de informática. Beleza? Um grande abraço para todos, um excelente final aí de semana. E vamos que vamos, até a prova. Valeu! Até a posse.